Ô Paulo, você sabe essas empresas, né, que privilegiam a diversidade, enfim, que têm priorizado principalmente a liderança feminina, também as ações no médio e longo prazo tendem a ter uma performance melhor na bolsa? Como você falou, o ETF, ele é bastante recente, né? Não só o trend, mas o próprio ETF, a gente está falando de cerca de 5 anos. Mas talvez a gente já comece a conseguir medir, né? Ao longo do tempo, sim, realmente tem realmente uma performance melhor, não só necessariamente melhores retornos, às vezes riscos menores, enfim. Como é que a gente consegue traduzir isso para o investidor? Porque acho que todo mundo está aqui também querendo acompanhar, olhando um pouco para o lado da performance e o lado do risco também do investimento. Será que a diversidade se traduz em melhores retornos ou, né, também uma boa relação risco, né? Ou seja, um bom ambiente de trabalho, consequentemente uma boa performance da empresa ao longo do tempo? Como é que a gente traduz isso para o investimento no longo prazo, né? Eu lembro de uma pesquisa que não é, né, de agora, extremamente recente, ela também não é muito longeva, digamos assim, né? Ela não pega desempenho de muitos longos anos, mas que as empresas que tinham, eu não vou pegar os números que eu tenho de cabeça aqui, tá? Mas as empresas que tinham pelo menos 30% de diretoras, né? Diretoras mulheres, tinham retornos aproximadamente 6% maiores. Era um estudo do começo dos anos 2000 ali até 2011. Eu não peguei esses números para cá, mas eu lembro de ter esse estudo. Posso até, enfim, voltar aqui uma próxima vez com esses números mais certinhos na cabeça. Mas a questão que você mencionou de risco, de ambiente de trabalho, tudo isso é muito importante, né? É uma questão de tempo, se não está acontecendo, para que isso impacte em tudo na empresa. As pessoas se sentem melhores numa empresa dessa, você consegue reter mais os talentos quando você tem uma diversidade, quando as pessoas se sentem seguras, né? Elas têm um ambiente seguro para trabalhar, para expor as suas ideias, para apresentar os seus projetos, né? Elas conseguem falar em reuniões. Isso é uma questão, né? Já foi bastante estressado esse ponto, né? De que empresas que são mais diversas, elas abrem mais espaço para as mentes, né, brilhantes trazerem aí suas ideias por se sentirem mais confortáveis. Tem a questão do consumo também, né? Cada vez mais consumidores das novas gerações, né, geração Z principalmente, estão mais preocupados com isso. Eles preferem mesmo empresas que trazem esses valores nos seus discursos para consumir. Empresas de todos os segmentos, né? Serviços, produtos, etc. É até uma espécie de propaganda, né? Talvez a propaganda seja o motivo errado para fazer a coisa certa, mas quando isso começa a se traduzir em resultados, acho que dificilmente as empresas vão parar de olhar para isso, elas não vão perceber que é uma vantagem. E a gente está falando muito de diversidade de gênero, eu acho que, obviamente, isso vale para todas as diversidades, né? Que é uma discussão, de novo, ainda mais nova, ainda mais recente, que precisa de muito mais trabalho, mas que também é necessário que a gente comece a olhar também pessoas com deficiência, pessoas negras, né, de diversos grupos étnicos, não só necessariamente negros. Então, é uma discussão que vai mexer, sim, com os retornos das empresas. Se não for com a ação no médio prazo, vai ser com os resultados financeiros dessa empresa no futuro. Também acaba se traduzindo em taxa de desconto, né? Eu acho que vai ser, assim, não é uma realidade hoje, mas eu acho que o crédito vai ficar mais barato para essas empresas. Tudo isso é consequência da diversidade acolher mais, tanto funcionários quanto consumidores. E Paula, quais seriam, né, quais são, a gente vendo, né, vários resultados, várias pesquisas, né, em torno disso, quais seriam, assim, na sua opinião, as políticas que poderiam ser adotadas, né, para que mais empresas tivessem essa visão, né, de diversidade e também quais são os maiores obstáculos também encontrados por essas companhias? Eu acho que de começo, assim, seria muito legal se a gente tivesse, por parte dos próprios órgãos reguladores, uma padronização
da comunicação desse tipo de ação. Os relatórios de sustentabilidade, os relatórios de diversidade, quanto mais transparente ficar, eu sinto que mais as pessoas, as empresas vão se sentir, não quero usar a palavra pressionadas, mas é um pouco, né? Pressionadas a finalmente dar um passo à frente nesse sentido. Enquanto está tudo ali por debaixo dos panos, elas podem falar, estamos com iniciativas, né? Sempre falamos sobre isso. Claro, é importante falar sobre isso, mas já passou da hora disso começar a se traduzir em atitudes. Então, as empresas que têm grupos de diversidade, que fazem eventos para escutar os funcionários que são de grupos de diversidade, de repente a empresa precisa fazer aquela questão de cotas, né? Ela sente que ela precisa acelerar o seu processo com cotas ou outro tipo de ação afirmativa, né? Fechar algumas vagas só para mulheres, só para pessoas negras, só para pessoas com deficiência. Isso às vezes é mal visto por uma parte das pessoas, mas eu sinto que esse grupo de pessoas que tem esse discurso contra esse tipo de ação afirmativa está diminuindo. Também tem a questão de educar, né? Não é, nossa, eu vou contratar qualquer pessoa, não existe isso, tá? Nenhuma empresa em sã consciência faz isso, contrata uma pessoa só para ser um cartaz ali de diversidade. Mas também existem muitas empresas, a própria XP Inc. está com programas de educação mesmo, né? De ensinar programação para pessoas negras, para eventualmente contratá-las para as equipes de tecnologia da empresa. Dá cursos para comunidades. A XP também tem essa iniciativa, né? Dá cursos de mercado, de finanças para comunidades vulneráveis. Então, existem várias pequenas atitudes que vão se somando e vão acelerando esse processo de mudança. Mas o primeiro passo é conversar sobre isso, é falar abertamente, né? Olha, a minha empresa não tem diversidade e isso é um problema ou vai se tornar um problema para mim no futuro. Os meus cargos de liderança continuam sendo ocupados por homens e existe essa questão do viés que homens brancos vão contratar homens brancos porque eles se identificam inconscientemente com essas pessoas. Ou os meus gestores só pedem indicação para os funcionários que já estão lá dentro e esses funcionários contratam outras pessoas que fizeram as mesmas faculdades que eles, que frequentam os mesmos círculos sociais que eles. Então, é uma questão de abrir a cabeça mesmo e ativamente ir buscar pessoas em outros lugares, em outros grupos, para incluir primeiro internamente e depois começar a levar essa palavra aí para o restante do seu próprio setor, né? Enfim, quando uma empresa, de varejo começa a fazer esse tipo de ação, as outras empresas do varejo vão correr atrás. Inevitavelmente, assim, teve ali, o Magazine Luiza fez aquele processo de trainees negros, né? Outras empresas de varejo começaram a olhar para aquilo e falar, bom, eu também preciso seguir esses passos, eu também preciso dessa diversidade. É um processo que uma vai puxando a outra e isso é sempre muito positivo. Uhum. Paula, agora fazer uma pergunta, na verdade, para vocês duas, né? Estejam preparadas agora, hein? Mas a Hannah até... né, até me arrumei aqui, vai. Mas é o seguinte, a gente só não pode responder, né? Já aviso vocês, não pode responder XP Inc., no caso da Paula, e não pode responder também BMC News, no caso da Hannah. Mas qualquer empresa, não sei se seria muito chato aqui, talvez, privilegiar alguma empresa, mas quando você fala desse assunto, Paula, qualquer empresa que vem na sua cabeça, assim, por quem realmente está fazendo um bom trabalho, está se destacando, e a Hannah também tem falado com muita empresa aqui, eu sei, né, aqui no Business, e uma das pautas, acho que invariavelmente, acaba perguntando sobre ESG, se você puder lembrar também, mas vamos começar aqui pela Paula. Qual que é uma empresa assim que você fala, pô, esse realmente tem feito um trabalho excepcional, se destacando, principalmente na questão de diversidade, que acho que é um tema ainda pouco trabalhado, pouco debatido, de certa forma até um pouco polêmico. A gente fala muito de ESG, né, social e ambiental, mas fala muito pouco de diversidade, né? Acho que a gente tem que ir atrás da informação, procurar. Não tem muita informação pública em relação a esse tema. Mas quem está
na sua opinião, se destacando, seja companhia aberta, fechada, que você lembra assim, logo que vem na cabeça, né? Acho que a primeira que vem na cabeça, assim, vou realmente falar de bate-pronto, que é para não falar que eu fiquei matutando. É a Natura, né, no Brasil, falando de empresas brasileiras. E não é de hoje, né? A Natura foi a empresa que realmente trouxe a discussão do ESG para o mercado brasileiro, na minha opinião, dentre as grandes, principalmente. Ela tem toda aquela transparência que eu mencionei que falta, né? Os relatórios de sustentabilidade, o que eu estou fazendo como empresa. Ela tem isso no discurso também da porta para fora. Você vê que a Natura se preocupa em falar com diversos públicos. A diversidade de gênero, claro, né? Putz, é mais fácil. É uma empresa que sempre teve consumidoras mulheres. Eu não acho que seja tão fácil assim. A gente vê muita empresa cujo público é majoritariamente feminino, que não se importa com essas questões da porta para dentro. Então, eu acho que a Natura vem fazendo um excelente trabalho. Ela trouxe aí muitas discussões muito importantes para essa conversa aqui no Brasil e muito antes de todas as outras. E, bom, ainda bem que ela está na nossa carteira recomendada desse mês, então eu posso falar dela também por causa disso. Pois é, ó. Agora o bicho pegou para a Hanna agora. Também não pode privilegiar ninguém. Não, sem privilegiar nenhum lado, mas eu fiquei pensando, né, na hora que a gente faz a pergunta, né, sobre ESG para as empresas, né, realmente é muito pouco abordada essa questão da diversidade, é sempre muito abordada essa questão da sustentabilidade, nós usamos materiais assim e a reciclagem, sempre muito nessa questão. Eu fiquei pensando agora, né, nessa nossa conversa. Do tema que sempre vem, mas eu vou até fazer uma provocação adicional, Hanna. Mas às vezes até parece que a empresa, né, Paula, parece que está colocando até com uma certa obrigação, assim, eu preciso falar porque está todo mundo falando, né? Você não sente assim, às vezes, fala assim, vamos colocar essa pauta aqui porque tem que falar de ESG, né? Mas ali até tem uma questão muito polêmica, né, que acaba falando de ESG como um todo, mas sempre na parte um pouquinho mais verde ali, que é o famoso greenwash. Mas depois a gente volta nesse tema, mas continua na sua apresentação, Hanna, desculpa. Não, imagina, Marco, mas é mais essa questão mesmo, que na hora, eu pensando aqui, né, vendo a Paula responder, eu fiquei pensando, né, nisso, de que é muito pouco abordada a questão da diversidade, não só em relação às mulheres, né, contratação de mulheres, mas também de etnias, de tudo, assim, é muito pouco abordado. E quem sabe isso também deveria ser um ponto mais abordado pelas empresas, mais um investimento maior, como ela fala realmente da Natura. Quando ela falou Natura, a gente já consegue fazer até um desenho na nossa cabeça, né? A gente consegue lembrar de quanto realmente eles já vêm de um tempo abordando esse tema. Mas isso, realmente... Paula, só para explicar para todo mundo que está vendo, por exemplo, pegar o caso da Natura, você acha que esse tipo de empresa merece, por exemplo, um prêmio, né, no sentido, acho que de análise mesmo, de analista, por exemplo, ter múltiplos maiores, ser negociada num preço mais alto, ter um prêmio, ter uma taxa de desconto menor, enfim, como é que a gente traduz isso realmente na parte de avaliar, de analisar uma companhia, né? Sim, eu acho, assim, eu não sou a analista de varejo, né, então eu não posso dizer se isso foi feito com Natura, né, por parte do nosso time, mas eu acho sim, a avaliação dos critérios ESG está sendo feita, tem um time de análise para ESG no grupo, né, na XP Inc. Então elas trazem esses inputs, né, as pessoas desse time para ajudar a fazer essa avaliação, já levando isso em consideração para o valor futuro da empresa. Às vezes é em desconto menor, né? Às vezes é múltiplos maiores, mas, enfim, depende muito aí de qual que é o business da empresa também, de quanto longo prazo que vai fazer a diferença, as ações que essa empresa está tomando nesse momento, né? Mas a questão da Natura, assim, você falou, né, de obrigação, eu estava pensando aqui enquanto vocês iam conversando, de fato, assim, eu acho que a Natura virou a referência justamente por ela não ter parecido ser obrigada
a falar sobre isso, justamente porque ela falava sobre isso desde muito antes de isso ser obrigatório, e a partir de agora parece um pouco mesmo obrigação. Existe uma empresária, ela chama Liliane Rocha, que ela inclusive usa esse termo de washing, ela fala de diversity washing, né? De você falar, de você usar ali uma diversidade aparente como um troféu. Então, acontece. Acho assim, se as mudanças forem concretas, é pouco prejudicial isso ser obrigatório. Tipo, a discussão ser obrigatória é ruim, mas ao mesmo tempo, se ela acarretar em mudanças concretas de verdade para o futuro, tudo bem ser assim. Eu prefiro obrigar a empresa a falar sobre isso do que conviver com empresas que nunca vão falar sobre isso.